E se você crê nisso, o Senhor também vai cumprir na sua vida. O Senhor vai fazer algo especial, vai fazer um milagre. E você começa a cantar: faz um milagre em mim, Senhor. Ressuscita-me. Muitos estão dormindo. Não é que estão mortos, estão dormindo. Levanta-te. Resplandeça. Faça algo especial para Deus. Jesus está voltando. Talvez muitos não acreditam, mas o Senhor, Ele vai pegar você de surpresa. E esteja preparado para esse grande dia. Amém? Célia, por favor, chega até a frente. Motivo de orgulho, né? Gui, mamãe, levando a palavra do Senhor. Não é orgulho? Né, George? Uma missionária, uma batalhadora. You happy? You happy? Glória. Eu chamo o pastor dessa igreja, pastor Renato Carvalho, para estar ministrando a bênção sobre a vida da Célia nesta noite. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. A Célia não é pregadora, né, Célia? Mas ela vai trazer uma porção da palavra nesta noite. Preste bem atenção naquilo que Deus vai falar nesta noite. Glória a Deus. Queridos, se coloque de pé nesse momento. Nós estaremos abençoando a vida da nossa irmã Célia, né? Para nós que somos acostumados a pregar uma vez, 2 vezes por semana, é difícil, né? E para quem prega pela primeira vez, é difícil também, né? Então não é fácil. Mas eu tenho certeza que Deus vai usar a vida da irmã Célia nessa noite, né? Primeiramente, por quê? Porque ela se preparou, né? Há mais de um mês que ela está se preparando. A palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus nos lembrará das coisas que nós vimos e aprendemos, né? Então tome posse da palavra de Deus nessa noite, porque Deus vai falar no coração de cada um de nós. Você toma posse dessa palavra? Então diz assim: eu tomo posse da palavra de Deus para a minha vida nesta noite. Pai amado, Pai querido, neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, nós cremos que ela é poderosa. A Tua palavra, ó Pai, ela tem poder para mudar as nossas vidas. Ela tem poder para mudar o nosso caráter. A Tua palavra, ó Pai, ela tem poder, ó Pai, para nos levantar do pó. A Tua palavra, ó Pai, ela tem poder, ó Deus, para curar a enfermidade. Pai amado, Pai querido, e agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, vai tirando agora, ó Pai, todo atrapalho, ó Pai, todo espírito contrário, todo pensamento contrário, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. E entra agora, ó Pai, quebrando as pedras, ó Pai, amolecendo corações, ó Deus, para ouvir, ó Pai, a Tua mensagem. Pai amado, Pai querido, vai usando a vida da Tua filha, da Célia, ó Pai, como canal, ó Pai, de bênção para nossas vidas. Pai amado, Pai querido, eu te peço nessa noite uma unção especial sobre a vida da Célia, Pai. Derrame sobre ela, Pai, uma unção profética. Pai amado, Pai querido, que ela comece a ver, ó Pai, no texto que ela preparou, coisas que nós nunca vimos, que ela possa sentir coisas que ninguém jamais sentiu. Revele a ela, dê a nós, ó Pai, uma palavra vinda do Teu trono, vinda dos céus. É o que eu te peço em nome de Jesus. E somente aqueles que concordam, aplaudam ao Senhor. Aleluia. Pai Senhor, meus irmãos, boa noite. Glória a Deus. Deus abençoe cada um que veio aqui nessa noite. Pode se sentar, irmão. Que Deus abençoe a cada um que veio aqui nessa noite. Se você veio aqui nesta noite porque foi Jesus que te trouxe. Amém. Eu convidei muitas outras pessoas, elas falaram até no último momento que iriam estar aqui, mas não puderam vir. Eu não sei porque
Porque quando a gente convida alguém para vir na igreja, irmãos, é uma batalha espiritual. Porque o nosso inimigo não quer que você venha na igreja. A pessoa até fala que vem, mas no último momento ela não teve força para vir. E vocês que estão aqui nessa noite são vencedores, porque conseguiram chegar aqui. Cada um que está aqui nesta noite, hoje Deus vai falar. Deus vai dar alguma coisa para todos vocês. E eu agradeço a Jenny que veio lá de Brígido. Deus te abençoe, querida. Agradeço também o pastor Carlos. Deus abençoe vocês. Agradeço também a Eliette, a Moab e todas as pessoas que estão aqui nessa noite hoje. Eu creio que Deus vai falar. E eu estava pensando assim, falando com meu Deus, eu vou pregar quando Deus me der uma bênção. Coloquei isso para o meu Deus. Assim que o Senhor me der uma bênção, fazer um milagre na minha vida, eu vou pregar. Aí, irmão, uma missionária orou por mim e falou tudo ao contrário. Primeiro você prega, depois as suas bênçãos vêm. E eu, irmão, sou uma pessoa que eu só vim pregar hoje, porque eu li um versículo na Bíblia. Esse versículo falou muito comigo. Esse versículo está lá. Está lá em 1 Coríntios 1:28. Deixa eu ler ele aqui rapidinho. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Porque às vezes, irmãos, as pessoas estão enfeitando tanto o Evangelho, as pessoas estão enfeitando muito Jesus. A gente lê esses livros, é muito bom a gente ler, é muito bom você saber. Mas tem tanta palavra que nós não entendemos, que nós não sabemos nem o que é. E Jesus é uma pessoa simples. Ele teve capacidade de nascer como rei, de vir com um cavalo branco, como os judeus esperavam, vir com um cavalo branco do céu, mas não. Deus mandou ele simples, porque ele é um Deus simples. Jesus é um Deus muito simples, que Ele usa as pessoas simples para confundir as que sabem. Então, irmãos, eu vou falar um pouquinho só do meu testemunho. Quando eu tinha 23 anos, eu era crente no Brasil. Eu orava, eu participava do círculo de oração, eu ia nas cadeias, eu até vazava eu falava de Jesus. Porque eu voltei para o Senhor com 20 anos, eu nasci no berço evangélico e desviei, depois voltei com 20 anos. E eu voltei assim com aquele primeiro amor, a evangelizar todo mundo. Até para poste eu parava e evangelizava. E eu ia nas cadeias, ia nos hospitais, ia visitar todo mundo que precisava de oração. Eu ia com as irmãs, ia sozinha, fazia muito voto com Deus e Deus sempre realizou meus votos. Mas eu tinha um problema. Eu era orgulhosa, muito orgulhosa. Eu trabalhei 6 anos com os advogados lá no Brasil e eu sabia muitas leis, porque eu era jovem, eu tinha só 18 anos, trabalhei com eles 6 anos. E até os policiais lá de onde eu trabalhava, quando eles prendiam algum bandido, eu chegava, eu citava as leis para eles e eles falavam, está chegando a advogada. Então, irmãs, às vezes a gente serve a Deus. A gente é crente, mas a gente é orgulhoso. Tem tanta maneira da gente ser orgulhoso, tanto jeito de você ser orgulhoso. Então, irmãos, quando eu tinha 27 anos, eu trabalhava muito também. Aí Deus permitiu de eu ter um derrame. E eu li a Bíblia inteira 2 vezes. Tinha muito versículo decorado na minha cabeça. E eu pregava, assim, citava os versículos para as pessoas, e todo mundo ficava de boca aberta. Mas fazia tudo isso com orgulho.
E eu achava eu muito boa, que eu sabia tudo. Com 23 anos, eu era muito inteligente, achava que eu dominava todo mundo tinha que ficar. Quando alguém vinha falar um ABC para mim, um A para mim, eu tinha o ABC todinho para jogar de volta na pessoa. Então Deus permitiu que eu tive um derrame. Eu fiquei 15 dias na UTI. E depois que eu levantei da UTI, irmãos, eu não conseguia ler, eu não conseguia mais escrever. E eu escrevia muito, eu mandava mensagem para as pessoas, evangelizando. Vinha umas clientes no meu salão lá no Brasil, eu falava, sério, você pode escrever uma carta para minha mãe? Eu falava, o que você quer falar? Ah, quero falar isso e isso. Eu fazia uma carta enorme, as mulheres até choravam. Eu falava o problema delas na carta, e eu tinha uma letra muito bonita, sabe aquelas letras desenhadas? Aquelas letras, eu não sei como é que chama agora. Fazia aquelas letras desenhadas, coisa linda. Aí saí do hospital, não sabia ler, não sabia escrever, andava muito mal, saí de lá com a cara toda torta, em novembro, não pude trabalhar nem em novembro, nem em dezembro, perdi todas as minhas clientes, tinha um salão bem movimentado, fazia muito dinheiro lá no Brasil, fazia 5 mil reais por mês. Isso no Brasil é um bom dinheiro para a pessoa fazer. E aí saí do hospital, vim para casa, nem tristeza eu sentia, porque eu estava com a mente toda, não entendendo quase nada. Aí eu falei com o meu Senhor, falei, Senhor, eu vou para a igreja porque eu já sou acostumada, mas eu não entendo nada, não sei o que o pastor está falando. Mas eu ia no circo de oração, sentava lá, ajoelhava para orar, dormia. Não tinha nem palavra para falar com meu Deus. Mas graças a Deus, tudo que eu fiz no passado, mesmo sendo orgulhosa, mesmo sendo prepotente, porque o orgulho, irmão, não vem de Deus. A prepotência não vem de Deus. E fiquei indo na igreja. Aí Deus usou um vaso na minha igreja e falou assim comigo, minha serva, joga o seu remédio fora que eu vou te curar. Aí aquilo eu peguei, guardei na minha cabeça. Fui em casa, joguei os meus remédios fora. O meu ex-marido quase me matou. Falou que eu ia ficar louca. Eu já era louca, né? Que eu ia ficar mais louca, que eu não ia sarar. Eu joguei os remédios tudo fora. Remédio caro, de 80 reais, 100 reais, joguei fora. E falei, Deus vai me curar, então eu vou continuar a fazer a obra de Deus. Aí minha mãe, era para ela estar aqui hoje, mas para vir hoje a passagem era muito cara, ela vai vir amanhã. E minha mãe estava comigo, falei, mãe, vamos andar. Aí eu andava com a muletinha, né? Aí joguei a muleta fora, peguei no braço da minha mãe, todo dia a gente ia andar. Todo dia eu li alguma coisa da Bíblia, mas que não ficava na minha cabeça. Perdi interesse de ler. Eu li muito, já li muito na minha vida, mas não lembro de nada. Não lembro nada da Bíblia. Para me decorar um negócio, eu tenho que ler umas 10 vezes. Para me decorar onde é que está o versículo. E continuei andando, né? Continuei andando, continuei fazendo as coisas. Quando foi em janeiro, eu voltei para o meu salão. Eu tinha muita cliente, umas clientes gostavam de mim, deixaram eu praticar no cabelo delas. E meus irmãos me ajudando também. E continuei, fui recuperando aos poucos. Aí quando eu estava com 6 meses de derrame, eu vim para cá. E hoje, irmãos, eu tô pregando mesmo, porque Deus é que me ajuda. Porque eu ando, irmãos, é pela misericórdia de Deus mesmo. Se não fosse Deus na minha vida, nem andar eu conseguiria. Porque de vez em quando eu estou andando, a minha perna puxa. E eu tenho que pôr força na minha mente para fazer ela andar. E o diabo sabe disso, irmão. O diabo já tentou tocar nessa minha perna várias vezes. Outro dia eu fui no Doc Dona lá do meu salão e minha perna puxou. Eu tive que pensar para mover minha perna. Eu falei, em nome de Jesus, repreendi, fui lá, andei.
E eu peguei, vim andando do Dunkin' Donuts pro meu salão, vim andando rapidinho. A hora que eu abri a porta, tinha um americano atrás de mim. Ele olhou assim e falou, "You fight to walk?" Eu falei, "Yes." Eu tenho que lutar para andar, porque senão, irmãos, eu nem andaria. E eu comecei a fazer um regime, o médico falou que tinha que andar todo dia. Eu ando até a metade, dá vontade de voltar, por Deus. Mas eu falo, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E ando meus 20 minutos todo dia. Então, irmãos, eu vivo a minha vida pela misericórdia de Deus. E porque, como a pastora falou, eu sou uma guerreira. Porque se você não é guerreira, você não consegue sobreviver. É verdade. Você tem que colocar Deus na sua frente, como a Bíblia fala lá em Josué. Vai que eu te ajudo. Você precisa ir. Tudo que você estiver fazendo nessa vida, você precisa ir. Que Deus vai te ajudar. Se você não tiver esse espírito de ir, você tem que pedir a Deus. E eu estou aqui hoje, graças a Deus, já estou me recuperando, estou começando a ler mais, estou lendo mais a Bíblia. Todo dia eu leio um versículo, às vezes eu leio 2, às vezes eu leio o Salmo todo. E estou começando a escrever. Outro dia eu fiquei até feliz que eu consegui mandar um bilhete para o pastor. Minha letra já está começando a melhorar de novo, graças a Deus. Eu tinha uma letra horrível, eu não conseguia nem fazer um bilhete para ninguém. Até uns dias aí atrás. E graças a Deus, minha letra está melhorando de novo. E Deus falou para mim, irmão, que vai me curar. Mas vai me curar agora sem orgulho. Deus vai me curar agora, irmão, sem coisas. Por quê, irmão? Se Deus me curar, Ele vai me curar. Agora eu sou uma pessoa nova. Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço é para o Senhor. Tudo é honra do Senhor. E eu dou glória a Deus, que Deus tem me trazido aqui nesta igreja. E eu amo esse pastor, essa pastora. Eu tenho um amor muito grande pela essa igreja aqui, pelos irmãos. Mesmo que eu não mostro, porque muitas coisas na minha vida eu não mostro, irmãos. É o meu jeito. Eu não sou muito de mostrar. E Deus tem me abençoado, porque Deus conhece o meu coração. E do mesmo jeito que eu sou aqui na igreja, eu sou em casa. Vocês podem perguntar ao meu marido. Estou no meu salão também. Tem gente que me conhece aqui há muito tempo. A Jenny me conhece mais de 10 anos. Ela pode falar alguma coisa de mim. E eu vou pouco a pouco. Agora eu tenho entregado o meu coração mais para Jesus. Tenho pedido a Jesus para me levantar, fazer uma pessoa diferente. Que a Bíblia fala que nós somos um povo diferente, de boas obras. A gente tem que mostrar as nossas boas obras, não aqui na igreja, mas lá fora da igreja. Porque o nosso testemunho, tão importante, nosso testemunho lá fora é mais importante que o nosso testemunho aqui dentro. Aqui dentro todo mundo conhece você, todo mundo te conhece, mas lá fora ninguém te conhece. E o pessoal está criticando muitos crentes, porque os crentes estão dando má testemunho. Então, irmãos, procura dar bom testemunho, vocês que estão aqui nesta noite. Porque Deus trouxe aqui nessa noite gente que Ele quer mudar nesta noite. Deixa eu ler lá o versículo para mim começar a minha pregação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Vou ler lá em Mateus 11. Mateus 11, 25. Chama o jugo de Jesus. Pode ficar sentado, irmão. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.
Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é leve porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus. Essa palavra aqui, irmão, não tem muita coisa para falar, porque ela já é direta. Ela já é direta para cada um. Mas eu pesquisei um pouquinho e estava até... Quando eu estava pesquisando lá no Google, eu dei graças a Deus. Falei, Senhor, abençoa quem inventou esse Google. Porque antigamente eu falei, meu Deus, como é que esses pastores chegavam e davam umas mensagens tão lindas sem Google? Era oração. Que eles oravam muito, tinha que pagar um preço bem mais alto do que agora. Porque quando a gente vai pregar, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu fiquei esse mês todinho pensando o que eu ia falar. O que eu ia falar. E Deus me dava umas coisas assim na minha cabeça, mas eu estava andando no carro, não tinha nem como eu escrever. E Deus foi falando para mim não escrever. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Se o Senhor não quer que eu escreva. Mas aqui a palavra fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu procurei a palavra oprimidos, que é a mesma coisa de opressão. Opressão, irmãos, é o efeito negativo experimentado por pessoas que são alvos de exercício cruel do poder de uma sociedade em grupo social. Opressão, o pessoal lá de Faraó, o pessoal do Egito sofria opressão de Faraó, porque Faraó era poderoso. O Faraó, ele tinha poder, então ele oprimia aquele povo. Até que Deus mandou Moisés para libertar aquele povo. E não foi uma libertação fácil, não, foi uma libertação muito difícil. Porque o Faraó, ele tinha um coração, Deus endureceu o coração dele, que ele começou, ele não queria libertar o povo. Mas Deus mandou um libertador, que foi Moisés. E a opressão também é o efeito de oprimir. Sinônimo de opressão é repreensão, aflição, vexame. Ação que domina pela força da violência. E a Bíblia fala, irmão, que a opressão oprime muita gente. Tem tantas pessoas oprimidas no dia de hoje, oprimidas por alguma coisa. E a opressão não vem de Deus. Porque a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e oprimir. Então a opressão não vem de Deus. E o antônimo de opressão quer dizer liberdade. E liberdade você encontra só em Jesus. Porque a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Jesus. E se o Filho poder entrar no seu coração, você será livre. Mas você precisa nessa noite pedir para Jesus entrar no seu coração. Se você não sabe como pedir, se você não tem como, você fala, mas como? Como que eu vou fazer Jesus entrar no meu coração? É só você orar, irmão. Orar e pedir, Jesus, entra no meu coração, porque sem ti eu não posso fazer nada. Eu não consigo, Jesus, eu não consigo chegar perto de ti. Por favor, se você fizer isso, irmão, a partir de hoje, pedir para Jesus entrar no seu coração, ele vai entrar e vai fazer morada. O importante é ter Jesus morando no seu coração. Se ele não morar no seu coração, você não vai ser liberto. Você nunca vai ter a liberdade.
que é o contrário da opressão. A liberdade chama Jesus. Se você está sendo oprimido por alguma coisa nessa vida, por alguma opressão, porque opressão vem do maligno, irmão. Opressão não vem de Deus. Se você é crente, se você não é crente, está sendo oprimido por alguma coisa, peça para Jesus entrar no seu coração nesta noite, que Ele vai entrar. E a Bíblia fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha que palavra linda. Tomai o meu jugo. Jugo, irmão. Eu não sei porque Jesus achou essa palavra jugo. Jugo é um negócio que eles colocam entre dois bois, os dois bois ficam juntos. Jugo quer dizer repreensão. E Jesus, ele usou uma coisa tão simples, uma palavra tão simples, jugo. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. E Deus me deu uma revelação que jugo de Jesus é amor. Esse é o jugo que Jesus carrega, é amor. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para morrer por nós na cruz. Mas o filho também, se ele não tivesse amor, ele não ia morrer na cruz. Ele morreu na cruz porque ele também ama. Então a Bíblia fala, irmão, que o jugo de Jesus é amor. E é um amor tão grande. Eu tirei um versículo da Bíblia aqui para mostrar o amor que Jesus tem. Lá está em João 8:3, que é a mulher adúltera. Toda vez que eu leio essa palavra, irmão, eu fico pensando que amor que Jesus tem pelas pessoas. Não importa o que você é, não importa o que você faz. Se você é drogado, Jesus te ama. Se você é prostituta, Jesus te ama. Se você faz coisa errada, Jesus te ama. E o amor de Jesus por nós é tão grande, irmão. É tão grande. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a ao meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Isso aqui é apedrejada, irmão. É uma coisa que muita gente faz. Você vê as pessoas fazendo coisas erradas, a primeira coisa que você faz é jogar pedra. Não é pegar pedra no chão e jogar, não, é falar mal. A gente julga as pessoas. Tem pessoas que acham ele pode adivinhar o pensamento de Deus. Ele acha que ele pode adivinhar o pensamento de Jesus. E nós, irmãos, não temos direito de julgar ninguém. Eu trabalhei com uma moça lá no meu salão, uma moça muito difícil. Muito difícil, assim, que eu fiquei com ela 6 meses, orando mesmo por ela, que Deus mandou eu orar por ela. E ela é uma pessoa que todo mundo ela jogava pedra. E ela chegou em mim e falou assim: Célia, você vive passando a mão na cabeça dos pecadores. Eu falei: eu passo mesmo. Porque quem tem poder de vir destruir o pecador é Jesus, não sou eu não. É Jesus, que ele tem poder de jogar, de pôr todo mundo no fogo e queimar todo mundo. Mas ele não quer. Jesus não quer que ninguém se queima no fogo. Jesus não quer que ninguém vai para o inferno. Jesus não quer que a pessoa morre sem ter aceitado ele primeiro. Então eu falei: se eu não passar a mão, lógico, eu falo: querida, não importa o que você está fazendo, não abandone Jesus, fique na igreja. Porque a Bíblia fala que ele ia consertar as coisas erradas. E olha, irmão, eu já passei por muita coisa, e eu entendo muita gente
Porque às vezes Deus deixa a gente passar para depois você entender quem está do seu lado. Porque se você é santo, se você nunca passou por nada, você nunca vai entender o seu irmão. Eu estava sentada aqui no culto de Santa Ceia, perto de uma pessoa que não toma Santa Ceia. E eu senti tanto por ela, porque eu já passei por isso. Já fiquei muito tempo na igreja sem poder tomar Santa Ceia, porque o meu marido não queria casar comigo. E é triste, irmão. Às vezes você vê a pessoa que está do seu lado, está sofrendo, e você não sente nada por ela. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia fala. Vamos viver a Bíblia, vamos viver o Evangelho. Nós somos irmãos. Nós vamos morar no mesmo céu. A gente vai se encontrar lá no céu. Não adianta, irmão, você ficar com cara feia para um, você não aceitar outro irmão, você não ficar magoado porque o irmão olhou para você com cara feia. Todo mundo tem um dia que a gente está meio para baixo, tem um dia que aconteceu alguma coisa, alguma decepção. Tanta decepção a gente encontra nessa vida, mas você tem que pensar em Jesus, é seus irmãos. A gente precisa, irmão, amar mais os irmãos. Porque tudo que nós fazemos, se não tem amor, não vale nada. A Bíblia fala lá em Coríntios. É como um sino que bate, não é nada. Mesmo que você entregue seu corpo para queimar, se você não tiver amor, não é nada. Se você não tem amor nessa noite, amor pelo seu irmão, amor pelo seu próximo, vamos pedir a Deus nessa noite. Deixa eu continuar aqui na mulher adulta. Isso diziam eles, tentando que tivesse de que o acusasse. Mas Jesus inclinou-se e escrevia com o dedo na terra. E como instituíssem, perguntando-lhe, endireitou e disse: aquele que dentre vós, sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram